Olá, amigos de todo o Brasil, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Ponto 3 aqui na TV Pai Eterno. Começamos uma nova temporada desse programa que quer trazer o aprofundamento de temas atuais. Antes de mais nada, quero agradecer aqui o meu amigo Marcos Túlio, que comandou esse programa durante o último ano. Em nome de toda a nossa equipe aqui da TV e da AFIP, uma palavra de gratidão a você e desejo muito sucesso ao meu irmão Marcos Túlio. O nosso assunto hoje mexe no bolso do trabalhador, aliás, no bolso de todo brasileiro. Depois de muitos anos, estamos convivendo com inflação em alta. Para quem tem mais tempo de vida, nem se lembrava mais do que era ver os preços dos produtos subirem quase que diariamente. E há uma geração de pessoas que nem sabe o que é isso. Quais as causas dessa alta da inflação? Como dar contas das despesas com um dinheiro mais curto? E qual a saída para essa crise econômica do país e das famílias? Para nos ajudar nesse assunto, eu recebo o economista, mestre em administração e planejador financeiro, Vitor Gontijo. Vitor, seja bem-vindo à TV Pai Eterno. Muito obrigado, irmão Diego. Eu que agradeço o convite de vocês. Exatamente, também está conectada conosco a economista e educadora popular Sandra Quintela, a Sandra que também é integrante da coordenação da Sexta Semana Social Brasileira e do Grito dos Excluídos e Excluídas. Sandra, muito bem-vinda. Bom, obrigada, gente. Eu agradeço o convite, é um prazer estar com vocês aí. Muito obrigada. E eu começo com você, Sandra. O que deu errado na gestão econômica do país para a inflação subir dessa maneira? Falta exatamente um compromisso, em primeiro lugar, com o povo brasileiro. Eu acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que destacar aqui. Porque, veja bem, os ricos estão ganhando muito. O Brasil, durante a pandemia, aumentou em 42 o número de bilionários. Então, riqueza existe e essa riqueza está indo para algum lugar, não é verdade? E aí, o que acontece? A economia está completamente à deriva, a nossa economia está completamente a serviço dos interesses do capital financeiro, né, desse dinheiro que entra e sai no país, desse dinheiro que é aplicado em títulos de dívida pública, a economia totalmente voltada para a exportação, baseada nas commodities. As commodities são as mercadorias que são exportadas, como a carne, o frango, o suco de laranja e outras coisas mais, a soja. E esses produtos todos são vendidos em dólar. Então, quando o dólar sobe, esse preço é repassado para o consumidor interno. Vocês terem ideia, gente, o preço da carne. O Brasil é o maior produtor de carne do mundo. O preço da carne. A China, que é um dos maiores compradores de carne do Brasil, suspendeu a compra de carnes, por uma questão sanitária, por outras questões aí. O que os frigoríficos fizeram aqui no Brasil? Vocês acham que eles colocaram a carne que iria para a China, que não foi vendida no mercado interno, a um preço melhor? Não. Pararam a produção. Deram férias sem remuneração aos trabalhadores e pararam a produção. Então, o que a gente vê? A gasolina, por exemplo. Vamos pensar a gasolina. A gasolina já subiu 11 vezes esse ano. 74%. Toda vez que o preço do petróleo, sobe lá fora e eles querem remunerar os acionistas da Petrobras. Você sabe quanto os acionistas da Petrobras receberam já esse ano? 63 bilhões, entre governos, né, as instituições públicas, mas também os acionistas, ao todo, né? Estou falando Sim. Ao todo. 63 bilhões. Se eles tivessem diminuído o preço do combustível para o consumidor final, não teria sido 63 bilhões, né? Então, é isso que eu digo, a direção econômica, política econômica desse país não está pensando no povo brasileiro, não está pensando os 20 milhões que estão passando fome. Os interesses são dos grandes, e os grandes estão cada dia mais ricos, e a pandemia mostrou muito bem isso para a gente. Agora, Vitor, você é planejador financeiro. Há uma geração que não conhece inflação, porque o país vinha de uma trajetória de estabilidade econômica, então há uma geração que não conhece. Como é que essas pessoas, essa geração mais nova, tem que reorganizar a sua vida e se acostumar com essa realidade, como a Sandra falou, de alta constante nos preços dos combustíveis, da carne e de outros itens importantes para a nossa sobrevivência? Então, Diego, hoje, se a gente for pegar agora, já instaurada a crise,
né? A gente está num momento em que essa geração ela deve fazer uma gestão de crise, porque planejamento ele deve ser feito previamente, né? Infelizmente é difícil a gente começar a tentar se planejar no meio do furacão, tá? Mas o que é preciso fazer é tentar, infelizmente, buscar mecanismos que deem renda extras para essas pessoas, tentar se virar, porque a tendência é que essa inflação continue subindo, né? Até por alguns motivos que a Sandra mesmo elencou, e também por ser um motivo aí até de impacto mundial, né? A gente está tendo problema inflacionário não só no Brasil, aqui a gente está na ordem de mais de 10%, né, do nosso PCA medido pelo IBGE, mas é um problema crônico também em outros países até mais desenvolvidos, né? O próprio Estados Unidos vai ter que subir juros também, que vai ser ruim para o nosso Brasil aqui, mas é uma contenção de crise vinda também da questão da pandemia, todo um choque de oferta que teve, choque de estímulo monetário também de todas essas economias, tanto os países emergentes quanto os desenvolvidos. Então, a gente está num processo inflacionário até que eu diria de uma estagflação, né? Nós não estamos tendo crescimento econômico e estamos tendo essa espiral inflacionária no aumento de preços, que para as pessoas que não são acostumadas, fica até difícil dizer isso, né? Porque nosso país é muito grande, muito vasto, e existem pessoas que infelizmente fica complicado fazer esse tipo de recomendação, mas é apertar o cinto, né? Não temos aí num cenário de curto prazo, os remédios que estão sendo feitos, a questão da Selic aumentando para tentar conter esse impacto inflacionário, mas nada é do dia para a noite, tudo é um processo, né? A economia não é uma ciência exata, tudo ali que é de testes também. Então, no momento, eu diria que é apertar o cinto e começar a se planejar para essa inflação que pode piorar para o próximo ano também. Agora, Vitor, tentando assim explicar o que é inflação de forma bem simples para as pessoas. O meu salário é X, ele continua sendo X, pelo menos o número, mas as contas que eu pago, as despesas que eu tenho vão ficando cada vez mais caras e o meu salário não muda. Isso é um jeito de perceber a inflação no mundo real, né? Excelente, Diego. É uma maneira muito didática aí que você abordou exatamente isso, né? A corrosão, a perda do poder de dinheiro, poder de compra. Então, se a inflação está subindo, significa que aquela cesta ali de produtos, né, do consumidor, usual pelo consumidor brasileiro, está subindo. Outros exemplos que a própria Sandra também deu, da gasolina e tudo mais, preço da carne, significa que se o valor do salário do consumidor não sobe, ele vai ter que consumir menos, infelizmente, né? É um impacto aí no preço e perca no poder de compra para as famílias brasileiras. E aí, a Sandra já fez referência a esses preços. Eu pergunto para você, Sandra, onde é que essa inflação é mais sensível? Porque nós temos, infelizmente, uma crescente, né, na pobreza e na miséria do país, inclusive das pessoas que dependem de benefícios sociais, de programas de inclusão de renda. E parece que esses programas estão se tornando mais importantes, mas ao mesmo tempo mais frágeis, porque não dão conta de acompanhar o crescimento da inflação, não é verdade? Olha, gente, eu cresci com o processo inflacionário, né? Então, era muito dos anos 80, era terrível. Você tinha um dinheiro, de manhã, de noite já não tinha mais nada. De que me vale um saco cheio de dinheiro para comprar um quilo de feijão? Lembra, Beto Carvalho? Exato. Era o samba que embalava aí nossas vidas, assim, né, naquele momento. Então, dizer para o povo trabalhador, Vitor, apertar mais o cinto, eu não sei onde é que eles vão mais apertar o cinto. A vida está muito dura, gente. São mais de 20 milhões de trabalhadores brasileiros e trabalhadoras com fome hoje. Não vamos esquecer, a economia, ela tem que ter coração. O Papa Francisco fala em realmar a economia. A gente precisa realmar a economia. Quando eu estou falando de economia, eu estou falando de gente. Estou falando do mercado. Do mercado, inclusive, que é a gente também, né? Que a gente sabe quem domina. Então, são mais de 20 milhões passando fome. São mais de 100 milhões hoje que não têm segurança de comer os 3 pratos, as 3 refeições por dia, que estão em insegurança alimentar. Nós temos hoje cerca de 60 milhões da força de trabalho no Brasil hoje precarizada.
Nós estamos vendo até os trabalhadores de Uber, de plataformas digitais, entregando os carros, porque não estão... É o desemprego dentro do desemprego. Você foi demitido, você pegou a sua indenização, comprou um carrinho e foi ser motorista de aplicativo. Hoje, o cara está vendendo o carro porque ele não está conseguindo manter com o preço do combustível. Então, o desempregado do desempregado. Então, a situação está dramática. E aí, nesse cenário de drama que a população brasileira vive, a gente não pode botar a conta para a população brasileira. A gente tem que cobrar políticas públicas que deem conta disso. Agora, o que a gente diz? Por isso que eu estou falando, nós temos uma condução política econômica no Brasil que trabalha contra o povo brasileiro. Porque, veja bem, no momento de fome, no momento de desemprego, eles acabaram com o Bolsa Família. O Bolsa Família era bom, o Bolsa Família era suficiente, isso é outra discussão. Agora, era, de alguma forma, um programa perene, atrelado à criança na escola e outras condicionalidades positivas, né, para a população empobrecida brasileira. Vão se substituir por um Auxílio Brasil, que tem duração até dezembro de 2022, vai se reduzir o público, porque hoje são 39 milhões de pessoas que recebem o auxílio emergencial, passarão a ser 17 milhões, 22 milhões de pessoas que não terão nada, nenhuma renda, no momento de fome. Então, eu acho que assim, tem que se pressionar por políticas públicas redistributivas, aumento do salário mínimo, porque, vejam bem, nós estamos há quase... praticamente 6 anos sem reajuste real, né, do salário mínimo. O salário mínimo continua valendo hoje menos do que valia há 5, 6 anos atrás. Com os preços, só nos últimos 12 meses, aumentaram 10,25%. Além do que, para completar isso, aumentar a taxa de juros, o Banco Central, cada 1% que aumenta a taxa de juros, saiu esse artigo ontem no Valor Econômico, aumenta a dívida pública em 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais, gente, só aumentar 1% da dívida. Uhum. Então, 21 bilhões é o orçamento de todas as universidades públicas, gastos até agora, no ano de 2021. Então, vocês vejam a dimensão. Então, essa âncora baseada, a âncora inflacionária, né, que eles falam, vamos frear a inflação aumentando a taxa de juros. Favorece a quem? Favorece o andar de cima, favorece o capital financeiro, favorece aos bancos, mas não segura realmente o processo inflacionário. Porque a economia é cheia de dogmas e a gente tem que realmar a economia a partir da vida real das pessoas. Verdade, Sandra, você lembra essa parte da alma, da vida, né? Digamos, a parte mais sensível que é a maior parte da população, não só brasileira, da população mundial, que acaba, infelizmente, sendo vítima de uma política econômica que não os favorece, né? Que favorece a minoria. Mas você lembrou aí a questão dos trabalhadores que estavam desempregados e que arrumaram um outro meio de sobrevivência e que se tornaram, portanto, pequenos empreendedores. E aí que eu volto ao Vitor para talvez dar aqui uma luz com relação a esses pequenos empreendedores, que durante a crise econômica agravada pela pandemia, arrumaram outro jeito de sobreviver, seja na prestação de serviços ou no comércio informal, mas que agora como é que faz? O capital está indo embora, a inflação está corroendo. E apertar o cinto, não sei, porque já anda todo mundo no aperto há muito tempo. Fazer o quê, Vitor? Então, como eu falei antes, essa questão de apertar o cinto, eu concordo com a Sandra, eu falei, é difícil eu sugerir isso, mas, pessoal, não existe uma fórmula mágica. Igual a própria Sandra falou, aumentar a taxa de juro, na verdade, eu não tenho essa leitura que é benéfica para o andar de cima de maneira nenhuma, porque o custo de capital ele fica mais caro. Então, se o custo de capital fica mais caro, ele não está estimulando a questão dos empreendedores, mas é a questão de um remédio amargo. Qual que seria a solução, então, para a gente poder baixar a inflação sem aumentar a taxa de juros? Né? Aumentar a taxa de juros é péssimo, por isso que eu estou chamando de remédio amargo. Mas eu não consigo vislumbrar uma outra situação, uma outra solução. Porque a questão também assistencialista, a mesma mão que dá é a mão que tira.
Se a gente está com uma inflação muito alta e a gente vai estimular a colocar mais dinheiro, estímulo monetário na economia, essa inflação ela vai continuar ruim. Então, os R$400 que vão sair aí, de alguma maneira ou outra, não vão servir para nada, porque R$400 hoje, infelizmente, não dá para sustentar uma família, né, de trabalhadores brasileiros humildes, com 4, 5, 6 pessoas. Então, eu não estou levando para esse cunho político, vamos dizer assim, mas propor soluções, fórmulas mágicas, eu não vejo, porque se a gente for falar mal das medidas, tudo bem, o cenário ideal não existe. Mas eu queria também ouvir um pouco das questões das soluções, porque se a gente também não se habituar que o modelo de consumo que era feito antes dessa inflação não tem como ser o mesmo, tá? Não existe uma saída mágica, pessoal. Não existe assim, se você falar que apertar o cinto é muito difícil, sim, por isso que eu falei. Eu vou falar uma coisa que é muito difícil falar para a situação de 90% dos brasileiros. Mas qual que seria a saída? Qual que seria a saída se a própria política assistencialista também vai prejudicar mais ainda a inflação? Ela é necessária, tem que ter alma, tem que ter coração, concordo, mas ela vai também impactar a inflação de uma maneira negativa. Como que a gente poderia propor outra solução? Exatamente, a gente fala sempre quando olha para saídas econômicas em medidas amargas, ou seja, as pessoas vão ter que apertar o cinto, todo mundo vai ter que sair perdendo para poder ganhar lá na frente. E como vocês disseram agora há pouco, o cenário é difícil a médio e longo prazo e não é só no Brasil. E aí eu queria uma palavra também da Sandra, porque a Sandra apontou muito bem o envolvimento da questão política nessa questão nacional, mas é um problema global, né? É um problema de política econômica no mundo inteiro e parece, inclusive, pelos últimos posicionamentos dos líderes mundiais, todo mundo reconhece a crise, mas ninguém parece que está disposto a mudar de posição por uma economia que esteja, digamos, mais na linha daquela que o Papa Francisco nos propõe, né, que lembre das pessoas, né? Parece que os líderes mundiais ainda não estão preocupados com os pequenos, com os pobres, e a macroeconomia segue nessa linha ainda de favorecer alguns e deixar os outros de fora, né, Sandra? Mas veja bem, o que é que está fazendo o mundo inteiro? O que é que fez a Europa, o que é que fez os Estados Unidos, o Canadá, o que é que está fazendo o mundo inteiro? Gastando dinheiro para aplicar na economia. É o que os economistas chamam neo-keynesiano, né? A escola neo-keynesiana. Gastar para que os estados nacionais deem uma resposta à crise global, né? Ado, cada um no seu quadrado, né? Buscando solucionar pelo menos as questões internas, as questões de investimento público, a questão de políticas públicas. É isso que a Europa está fazendo, a Alemanha, nem se compara, os Estados Unidos, o pacote do Biden aí, que jogou trilhões na economia, trilhões de dólares na economia norte-americana, estadunidense. Então o Brasil está indo contra fluxo do mundo, inclusive. O mundo está gastando para reaquecer a economia e o Brasil está tirando Bolsa Família, né? Que é o mínimo, porque você não tem o que comer, gente. Não ter o que comer é uma coisa muito séria mesmo. E a gente tem que ter a capacidade de se colocar no lugar de quem tem fome. A fome dói. A fome dói. A fome não pode esperar, como dizia o Betinho, né? Quem tem fome tem pressa. Então a gente tem que pensar que... E outra coisa, os juros altos. Voltando aos juros altos do Banco Central. Desde que o Banco Central foi decretado autônomo, que agora quem controla o Banco Central é o próprio mercado financeiro, ele se independizou, vamos dizer assim, do executivo. Então, ele tem aumentado sistematicamente a taxa de juros. Taxa de juros essa que não tinha sido aumentada um tempão. O Banco Central fica autônomo. Cada reunião do Copom, que é o Conselho, né, Monetário, que define a taxa de juros, tem aumentado. Se você olha para a Fiesp, por exemplo, Federação de Indústria de São Paulo, que seria, né, o andar de cima, né, os industriais brasileiros, top de linha, né? Não tem nenhum industrial, gente, na Fiesp mais. São todos vinculados ao mercado financeiro. Investe em bolsa, investe em títulos, todo mundo ligado ao mercado financeiro, não tem mais industrial. Então, quem sofre é a pequena e média empresa.
obviamente é a pequena e média empresa que vai sofrer. Mas vocês lembram da última e única reunião ministerial que houve nesse país, que foi naquele ano passado, no 21 de abril, onde o ministro da Economia falou como ele deve ser tratado, os pequenos e médios empresários, com total desdém, com total desprezo. Então, eu acho que a gente não está se pensando isso. Então, saídas existem. O país é um país muito rico. A gente pode, por exemplo, uma medida que seria muito importante, taxação das grandes fortunas. A taxação das grandes fortunas atingiria um número ínfimo de pessoas e famílias e geraria recursos suficientes para se pensar política de desenvolvimento social no Brasil. Se taxassem em torno de... Eu não tenho os dados agora precisos na minha cabeça, mas, assim, pelo que eu lembro, posso estar enganada. Mas, assim, seriam mais ou menos 1.000 e poucas famílias, fortunas aqui, e daria mais de 50 bilhões, sendo que seria uma margem muito pequena de cobrança dessas fortunas, e daria um fundo de mais de 50 bilhões de reais, pelo que eu lembro, não tenho certeza, gente, eu afirmo aqui, mas que já daria o reajuste real do salário mínimo, por exemplo. Isso contribui certamente para o poder de compra. Então, é a gente olhar a realidade virando um pouco o espelho, sabe? Ao invés de a gente olhar, botar o espelho para o mercado financeiro, para esses grupos que só querem ganhar, eles não pensam no Brasil, eles só querem ganhar. E botar o espelho para a cara, nossa cara, né? Para a cara de quem trabalha, quem vive do seu trabalho. A gente aqui vive do nosso trabalho, né? Eu vivo do meu trabalho, você vive do seu trabalho, todo mundo aqui vive do nosso trabalho. Então, a gente somos trabalhadoras e trabalhadores, né? A Sandra apresentou muito bem aí um caminho, não só de saída para essa crise, mas para um novo modelo, digamos, econômico, com uma distribuição mais justa da riqueza, da renda. Aí eu pergunto para o Vitor Gontijo, da sua perspectiva de olhar a economia, qual que seria a saída dessa crise econômica e talvez de um modelo econômico que talvez penaliza muito mais a classe pobre? Então, só fazendo um contraponto, a questão dos juros que a Sandra informou, eles começaram a subir sim, mas depois de um corte muito abrupto, né? A gente estava no começo do ano com uma taxa Selic a 2%. Inclusive, esse corte que foi sucessivo de 2016 para cá foi visando estimular a economia, tá? Então, esse aumento da taxa de juros, ele não é benéfico para o mercado financeiro. E eu falo isso porque trabalho no mercado financeiro. Ele é ruim para o mercado financeiro. O custo de capital das empresas aumenta, né? O consumo, que também é pautado aí para o resultado dessas empresas, diminui. Então, ele é maléfico. Esse aumento da taxa de juros, ele é maléfico para o mercado financeiro, até, como ela diz, para o andar de cima, tá? Ele é maléfico para todos nós. A saída, eu acredito nessa questão neo-keynesiana, que ela está falando de estímulo, da gente conseguir estimular a economia por meio de gastos eficientes, mas a gente não tem dinheiro a rodo como os países desenvolvidos, a exemplo que ela deu, infelizmente. E esses países que estão tendo esses pacotes trilionários, eles também começaram a sofrer com a inflação. A inflação dos Estados Unidos já está mais de 5%, da Alemanha também está subindo, e esses países desenvolvidos vão ter que subir a questão da taxa de juros, que vai nos impactar. Por quê? O dólar vai continuar subindo aqui para nós, e como tudo tem paridade de dólar, os custos de produção, nossa inflação vai continuar subindo. Então, infelizmente, essa taxa de juros que atacar todos, não só os andares mais baixos, mas os andares de cima também, ela deve continuar subindo para tentar conter esse impacto inflacionário. E os estímulos, que ela falou, a questão da Bolsa Família, que até onde eu sei, né, o estímulo econômico ali dos R$400 e tudo mais, ele é necessário sim, tá? Esses estímulos são necessários sim, mas não para tentar conter a inflação, mas para fazer com que as pessoas não sofram mesmo por questão da fome, da miséria, toda essa questão que eu acho que deve ser o cerne principal, mas que no momento a gente beira uma questão de uma estagflação / recessão econômica, não só a questão no Brasil, mas outros países também. O Papa Francisco, na encíclica Fratelli Tutti, nos lembra que as regras econômicas são eficazes para o crescimento da humanidade, mas não para o desenvolvimento humano integral.
O desafio, como nós vimos na conversa de hoje, está em buscar compreender a interdependência cada vez maior que existem entre as economias, a natureza e a vida humana. É a busca dessa harmonia que poderá nos apontar caminhos para a saída da crise, para todos, para os que têm mais e para os que têm menos. E quem sabe assim podermos viver numa sociedade mais justa, fraterna e igualitária. Eu quero agradecer aqui a participação do economista Vitor Gontijo, que é mestre em administração e planejador financeiro. Muito obrigado por sua participação aqui na TV Pai Eterno. Eu que agradeço, irmão Diego, pelo convite, agradeço também a Sandra e a todos vocês. Tenham uma boa semana e uma boa tarde. Obrigado. Obrigado também a Sandra Quintela, que também é economista e coordenadora da 6ª Semana Social Brasileira e do Grito dos Excluídos e Excluídas. Muito obrigado por sua participação, Sandra. Eu que agradeço ao Vitor, agradeço a você, irmão, e vamos em frente, discutir, debater. Tem muitas visões sobre a economia, tem muitas formas de ver, e vamos discutir. Isso aí, a democracia é isso, é a gente discutir ideias, livremente. Exato. Muito obrigado pelo debate e para você que acompanha a TV Pai Eterno pela audiência. Boa noite e até mais.